Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o primeiro, é os livros desse ano, de 2023. E hoje o convidado é o professor Regis, que também agora é tutor do PET. Então, bem-vindo, professor Regis. Obrigada a presença de todos aqui. E eu vou apresentar aqui o breve lápis assim, do professor Regis, né, que é graduado, mestrado e doutor em Geografia pela Unesp. E ele fez mestrado, o doutorado dele foi em sanduíche na Universidade de Coimbra. Tem o título de pós-doutorado no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. É professor efetivo aqui na UFES desde 2015 e ele atua nas graduações da Geografia e no bacharelado também, no programa de pós-graduação, no PPG, no PPGEL, e interdisciplinar em Ciências Humanas, no PPG-ICH. O professor hoje é nosso convidado aí para falar um pouco sobre educação, gênero e sexualidade, né, a partir de um trabalho que ele apresentou, né, no, no Seminário de Geografia, Gênero e Sexualidades, lá no Chile, né, e o nome do trabalho que ele apresentou é Sejam fecundos, multipliquem-se, a natureza como justificativa para tudo, inclusive para o absurdo. Então, bem-vindo, professor. Então, no primeiro momento a gente vai fazer, né, o professor vai fazer a fala dele, depois vai ser aberto para comentários, perguntas. Então, seja bem-vindo e obrigada pela presença de todos. Contigo, professor. Eduarda, eu que agradeço. É um convite um pouco estranho, já que eu estou na tutoria do PET, né? Mas, de toda forma, eu me coloco bastante inquieto, assim, de compartilhar essa apresentação com todos vocês, com todas vocês aqui presentes. Eu queria agradecer por terem considerado essa possibilidade de que eu fizesse essa apresentação aqui hoje e também agradecer, além de todos os integrantes do PET, os convidados e as convidadas que estão aqui presentes na sala, né? Muitos eu não conheço, mas fico bem feliz assim de poder contar com a plateia, com a audiência agora de vocês aqui. Eu queria começar dizendo que esse trabalho ele foi o fruto de diálogos que eu venho produzindo mais recentemente com a professora Paula Lindo, que atualmente ela é a líder do nosso grupo de pesquisa, que se chama GENVE, Geografia e Gênero, Natureza e Vida Cotidiana. Então, a professora Paula ela vem pesquisando, produzindo e discutindo muitos temas em torno de geografias feministas. E aí, a partir de um determinado momento, eu comecei a ser influenciado pelas discussões dessa minha colega, que também é minha grande amiga já de muitos anos. E então, por conta disso, eu acabei aderindo à proposta que ela me fez em 2022, no primeiro semestre, de que nós participássemos de um congresso dentro da geografia sobre gênero e sexualidade. É interessante, assim, eu falar um pouco a respeito desse contexto, porque dentro da própria geografia existe um movimento de afirmação desse tipo de discussão, desse tipo de debate. É uma área considerada, entre aspas, marginal dentro da própria geografia, e muito por conta disso, né, nós partimos para aquele evento, para o Congresso de Geografia e Gênero, justamente para tomar conhecimento de tantos debates, né, de tanta diversidade de debates que são produzidos nesse campo de discussão. Eu tenho cá comigo que a gente introduzir isso também, introduzir essa temática no conjunto de perspectivas que são trabalhadas no âmbito do PET, isso é extremamente relevante,
já que dentro de uma perspectiva de educação inclusiva, né, que nós discutimos, que nós trabalhamos dentro desse programa, então essa dimensão do gênero, das sexualidades, de posicionamentos críticos em relação a posturas preconceituosas, né, que ainda é uma realidade, infelizmente, ainda é uma realidade com a qual todos nós temos que nos deparar na nossa sociedade e também nos ambientes de trabalho, né, nos ambientes, nos espaços de formação. Então, eu só queria, né, fazer essa introdução para dizer o quanto que isso para mim é significativo nesse momento, justamente por ter agora esse espaço de diálogo com todos vocês, com todas vocês, para a gente pensar aí algumas questões relacionadas ao campo educacional, né, e as questões de gênero e sexualidade, não apenas de um ponto de vista de uma ciência específica, né, mas na possibilidade realmente da gente conectar as nossas perspectivas, as nossas leituras e os nossos conhecimentos e produzindo consensos também a respeito da relevância desse tema. Então, eu queria agradecer muito por essa oportunidade, eu acho bem interessante. Eu vou projetar aqui a minha apresentação agora. Se de repente tiver algum problema, eu vou pedir para que vocês me mandem uma mensagem via WhatsApp, porque quando eu projeto a apresentação, eu não consigo ver vocês, tá bem? Qualquer coisa também é só abrir o áudio e me dar um toque, se de repente travar alguma coisa, tá? Então, vocês fiquem à vontade, assim, para me interromper se a gente tiver algum problema. Deixa eu só, então, compartilhar aqui. Um aplicativo, janela, ok. Apresentação. A apresentação está aparecendo aí para todos? Respondam pelo microfone, por favor. Sim, aqui sim, Ok. professor. Então, é isso, gente. O trabalho que eu apresentei, como eu disse anteriormente, é um trabalho que é fruto muito mais de um posicionamento pessoal do que de um projeto de pesquisa. Embora eu esteja vinculado a esse grupo, Geografia e Gênero, Natureza e Vida Cotidiana, eu estou começando agora a ser influenciado pelas discussões que são colocadas em prática pela professora Paula Lindo, né? Então, mesmo não sendo um pesquisador da área de gênero e sexualidade, em algum momento eu senti a necessidade de escrever esse texto e apresentar esse texto num evento, quase como uma tentativa também de, uma tentativa não, mas uma necessidade de uma saída do armário do ponto de vista acadêmico. Né? Muitas vezes eu me deparei com processos de negação dessa temática, e aí eu comecei a perceber que a negação a essa temática poderia estar relacionada com uma atitude, né, de estar dentro de uma espécie de armário acadêmico, justamente em função de um contexto de preconceito, de opressões, né, que a gente vivencia no decorrer da nossa trajetória. Então eu pensei, por que não escrever sobre isso? Por que não tentar discutir alguma coisa para que eu pudesse entender também, né, o porquê desta negação, porquê da negação dessa temática. Então, eu intitulei esse texto como Sejam Fecundos, Multipliquem-se, pegando um trecho bíblico, né? A natureza como justificativa para tudo, inclusive para o absurdo. Como essa apresentação é a mesma que eu mostrei no Congresso, então ela vai estar traduzida no espanhol, e eu confesso para vocês que eu não tive tempo de voltar com ela para o português, então eu peço desculpas, mas eu acho que é bem tranquilo isso, a gente consegue compreender bem, né, o idioma, então não tem problema, não teria grandes problemas com relação a isso, né? Então, eu parti de um problema de investigação relacionado com a sociedade castradora, a sociedade repressiva, repressora, e tudo isso dentro de uma perspectiva assim, né, de tentar entender o porquê que ainda há
a permanência do preconceito contra as pessoas que compõem, né, esse grupo dos chamados LGBTQIA+. Né? Quais são as motivações da permanência desse preconceito no mundo que nós vivemos, né, no contemporâneo? O que acontece? Quais são as interferências do ponto de vista psicológico para que ainda tenhamos, né, uma sociedade marcada por posicionamentos preconceituosos? E aí, uma coisa que me chama muito a atenção, justamente pelo fato de que eu venho, no decorrer da minha trajetória acadêmica, nos últimos anos, tentando entender uma maneira de conceituação da natureza na sociedade ocidental. Então, em algum momento, eu me deparei com o seguinte: muitas vezes o preconceito ele é justificado por um discurso naturalista. Então, as pessoas que têm comportamentos sexuais, as pessoas cujo o erotismo, de uma forma geral, ele é direcionado para outras esferas, diferentemente daquilo que se espera, né, numa sociedade binária, o homem, a mulher, o macho e a fêmea, a relação heterossexual, a sexualidade heterossexual, a sexualidade com fins reprodutivos, né? Então, muito desse posicionamento, né, dessa visão congelada da realidade, dessa visão binária da realidade, surgem discursos que vão dizer o seguinte: se você se deita com uma pessoa do mesmo sexo, se você tem comportamentos que fogem dessa regra, desse padrão binário, então você tem que ser criminalizado ou criminalizada porque você está cometendo uma atitude contrária à natureza, uma atitude contrária, né, àquilo que se espera de um homem ou de uma mulher, né, nessa sociedade binária. Então, eu comecei a perceber que esse debate de setores e de grupos conservadores nessa nossa sociedade contemporânea, ele acaba se respaldando, né, num ideário de natureza que muitas vezes aparece como uma contradição ao próprio processo de negação constante da natureza que essa mesma sociedade coloca em prática. Por que isso? Né? Porque o que acontece que leva as pessoas, os conservadores, né, os grupos conservadores, quererem tanto se afastar da natureza em determinados momentos? A gente pode pensar, né, que o crescimento econômico, o processo de industrialização, o processo de transformação da natureza em mercadoria, tudo isso está relacionado com uma postura de negação do natural, né? Uma negação constante do natural, desde muito tempo atrás. E aí, de repente, uma sociedade que nega a natureza, ao mesmo tempo se apoia na natureza para justificar a violência, para justificar preconceito. No mínimo estranho essa relação, no mínimo estranho, né, essas posturas. Então, por conta disso, né, eu acabei traçando como um propósito para essa pesquisa analisar o mito da homossexualidade como um crime contra a natureza, desde uma perspectiva de crítica às ilusões humanas e como essas mesmas ilusões elas funcionam, elas podem funcionar inconscientemente como uma estratégia de apaziguamento do medo da morte, o medo da morte. Então, eu acabei construindo esse trabalho, essa proposta, a partir de leituras do campo psicanalítico, a partir de leituras de um antropólogo, Ernest Becker, que daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais a respeito dele, a partir de perspectivas filosóficas também, como no caso o ajuizamento do sublime natural
como algo que nos desperta uma espécie de medo da nossa finitude, medo da nossa pequenez, né? Isso tudo eu fui buscando ali na crítica da Faculdade do Juízo, na analítica do belo e do sublime natural. Então, basicamente, a minha vontade, o meu desejo com esse trabalho era de entender, né, possíveis fatores que vêm por trás dessas posturas preconceituosas que ainda deixam marcas na vida das pessoas, nos corpos das pessoas, porque a violência está aí, a violência está colocada, né? Por que tudo isso vem acontecendo ainda nos dias de hoje, né? Então, como que eu elaborei esse texto? Eu me apoiei nessas referências que eu mencionei agora há pouco, né? O Ernest Becker, o Immanuel Kant, mas também numa física que discute a dimensão queer da natureza, que é a Karen Barad. Então, a Karen Barad, ela tem um trabalho que eu achei assim uma joia quando eu descobri, e ela vai dizer que a natureza ela não se comporta como homem ou como mulher. A natureza ela simplesmente é o que é, e tudo que nós classificamos a partir de um binarismo, né, o macho, a fêmea, o homem, a mulher, o masculino e o feminino, isso é uma invenção, né, própria do humano, é uma invenção, né, do nosso pensamento. Porque na natureza mesmo, esse tipo de dicotomia não existe. Né? A natureza não está preocupada se os animais, se os seres humanos se relacionam de modo heterossexual, homossexual, seja lá o que for. Né? E aí a Karen Barad ela vai direcionar toda a discussão dela, inclusive para a dimensão atômica, subatômica, como que partículas subatômicas têm comportamentos completamente inesperados, né, dentro daquilo que se tinha como modelos de explicação da realidade, da composição da matéria, da difusão da energia e esse tipo de coisa. Então, nesse trabalho da Karen Barad, eu encontrei também um respaldo teórico para entrar nesse debate, né? Porque quem levanta essa questão do crime contra a natureza é ela. Né? Na primeira vez que eu li o texto sobre a dimensão queer da natureza, eu fiquei encantado porque numa passagem muito rápida é a Karen Barad que vai colocar isso, né? Ela fala olha, estão querendo criminalizar as pessoas que se comportam de maneira diferente, de maneira inesperada, por meio de um discurso que, dentro do próprio campo de uma ciência da natureza, não faz o menor sentido. Então, por que que isso ainda se manifesta, né, no mundo de hoje? E aí também, como eu disse agora há pouco, né, um apoio na leitura do sublime da natureza, a partir da análise da analítica do belo e do sublime natural kantiana, justamente porque me parece que o contato com o sublime, o contato com a imensidão da natureza, faz com que a gente sinta o medo da finitude. Parece que concretiza o medo da finitude nas nossas cabeças, né? Nas nossas consciências ou nos nossos inconscientes, né? Então, eu tentei fazer uma mixagem, né, dessas perspectivas para problematizar essa questão da natureza como uma justificativa para tudo, inclusive para o absurdo. Que absurdo é esse? O absurdo de justificar ações violentas contra as pessoas porque supostamente elas rompem com uma ordem natural. Rompe-se com uma ordem natural. Então, a Karen Barad, ela vai dizer que o moralismo que se alimenta do excepcionalismo humano e, em particular, da superioridade humana, sem dúvida, ser um agente moral é uma forma na qual se diz que os seres humanos são melhores do que os animais, tudo isso defende uma espécie de mandato moral específico contra o comportamento humano antinatural. Então, essa suposta superioridade humana
por conta do pensamento, por conta da consciência, né, estaria por trás da construção de um moralismo que se justifica na natureza. Né? Tá? Então, como nós somos superiores, nós devemos nos comportar de maneira superior. É claro que esse tipo de leitura, esse tipo de posicionamento está diretamente relacionado com a difusão, o receituário religioso na cultura ocidental, o receituário cristão na cultura ocidental. Né? Então, entre a defesa do excepcionalismo humano e a permanência da violência dos humanos contra os humanos, me pareceu interessante considerar uma perspectiva desse antropólogo Ernest Becker, num livro chamado A Negação da Morte. Me pareceu interessante pensar que talvez, em alguma medida, existe, né, uma necessidade tão grande do humano se ver ainda nessa posição de superior em relação aos outros seres viventes, isso traz a vontade de vida eterna. Isso faz com que as pessoas queiram viver para sempre. Sendo impossível viver para sempre, então aí entra a importância da reprodução como modo de autorreplicação, né? Já que eu sei que vou morrer, então a minha aposta é no processo reprodutivo para garantir, portanto, né, que esses seres excepcionais que somos nós duremos para todo sempre, amém, nesta Terra, na superfície desse planeta. Né? Então, eu acabo trazendo essa discussão do Ernest Becker, porque me parece bem interessante, justamente porque ele vai dizer o seguinte: olha, nós não somos essa coisa, os centros do universo, os centros do cosmos. Nós não somos heróis, né? Nós não estamos aqui para ficarmos para sempre e para dominar a natureza, o planeta, para todo sempre. Né? Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos os nossos corpos, eles são falíveis, eles são orgânicos, eles se decompõem. Então, primeiro de tudo, talvez é preciso que a gente enfim, que a gente pense pelo menos o papel de centralidade, né, que a gente pensa que tem, ou repense o papel de centralidade que a gente pensa que tem. Né? A natureza, ela já nos condenou a todos. Então, nesse sentido, eu coloco que a ilusão de que a natureza foi conquistada, a natureza foi completamente dominada pelo ser humano, isso, para mim, né, é uma discussão que faz todo sentido no processo mesmo de construção do conhecimento, dos conhecimentos, de uma epistemologia ocidental, uma epistemologia referenciada na Europa, né, uma epistemologia a partir de um pensamento europeu de dominação da natureza para transformação da natureza em mercadorias, em fonte de riquezas, em fonte de lucros e assim por diante. Claro que esse tipo de perspectiva acaba se contaminando a todos nós, entretanto, precisamos fazer um recuo, né? É preciso que se faça um recuo para a gente não permanecer numa ilusão de que o natural ele está completamente dominado. Né? E aí eu acabo trazendo uma passagem do Freud, num determinado momento do texto, quando ele diz que a natureza ela se levanta contra a todos nós, majestosa, cruel e inexorável. Uma vez mais, ela nos lembra da nossa debilidade e da nossa impotência, que a gente tinha em mente que já tínhamos escapado, né, dessa posição de debilidade e de impotência por conta do processo civilizatório. Nós não escapamos, nós não escapamos.
Nós continuamos todos desamparados e desamparadas no meio dessa natureza, potência, no meio dessa natureza que já nos condenou a todos, né? Essa natureza já nos condenou a todos. É uma coisa que eu sempre digo, tanto em situações de aulas, quanto em conversas com as pessoas. Olha, daqui 100 anos, 120 anos, nenhum de nós existe mais na superfície desse planeta. Todos nós já estamos condenados à morte. Todos nós já estamos mortos no futuro. Isso não é uma especulação religiosa, isso não é um mito, isso não é uma especulação também filosófica. Esse é o destino da coisa, né? É o destino de todos nós, é a finitude. Então, a natureza já nos condenou a todos, né? Agora, talvez esse mundo que nós vivemos, esse mundo ainda insistente, né, ou pelo menos uma parte da sociedade insistente nessa tentativa de superioridade em relação à própria natureza, essa sociedade ela é responsável, esta sim é responsável pelos maiores absurdos e pelos maiores crimes, né, não contra a natureza, mas contra outros seres humanos. Então, acho que é um ponto de pensamento também, de reflexão, para a gente considerar no meio desse debate, né? Então, aí eu coloco essa pergunta: poderia existir uma intenção de vida eterna do ser humano que explicaria a construção de juízos morais para controlar a sexualidade, o erotismo, de todo modo, a vida de todos, né? Então, me parece que sim, me parece que existe, né? Essa ilusão, né? Essa tentativa, esse desejo de vida eterna. Mas, tendo consciência de que esse desejo ele existe e ele é estupidamente ilusório, então é preciso superar a ilusão humana da sua própria eternidade. É preciso aceitar que a natureza ela não é inferior aos seres humanos. A natureza ela continua, nós não continuamos, né? A natureza ela não vai ser nunca destruída pelo ser humano, em nenhuma hipótese. Coisas da natureza, né, que nós chamamos de recursos, esses sim podem ser destruídos. Ainda assim, o processo de recuperação deles talvez não dure o tempo que a escala temporal da vida humana demanda. Mas tudo pode se recuperar, né? A natureza ela se recompõe. A natureza, mesmo quando nós pensamos em destruição, do ponto de vista das coisas da natureza, há uma recomposição em algum outro momento, em alguma outra parte do planeta, do sistema solar, do cosmos, que seja. A natureza continua, a natureza é permanência, nós é que somos passagem, né? Então, aceitemos, talvez, né, o rompimento dessa ilusão de que somos heróis, heroínas, né, de que somos feitos à imagem e semelhança de uma divindade eterna, né? Então, mais uma vez eu reforço, a morte, independentemente do moralismo, ela vai chegar para todos nós, né? Independentemente das práticas que cada um de nós desenvolve no decorrer da sua própria vida. Independentemente se tem comportamentos sexuais homossexuais, bissexuais, heterossexuais, independente disso tudo, né? Nós já estamos condenados pela natureza, então, nesse sentido, não é nenhum crime, né? Nos comportarmos de maneira do receituário religioso dessa sociedade moralista, dessa sociedade conservadora, e essa palavra ela faz todo sentido, né? Porque conservar traz aquela ideia de eternidade, traz aquela ideia de permanência, né? O conservadorismo não faz o menor sentido nesse contexto, né? Então, por que nós temos que suportar uma sociedade que se comporta de maneira perversa, que promove
a mortandade das pessoas que não se encaixa em determinadas perspectivas morais, né? Uma coisa que me vem muito assim como uma preocupação, se a natureza já nos condenou a todos e se o nosso destino certeiro é a finitude, por que que as pessoas ainda insistem em comportamentos que levam ao adiantamento da morte dos outros, né? Nós não teríamos que nos comportar dessa forma. Do ponto de vista ético, nós teríamos que nos comportar de maneira diferente, porque se todos nós já sabemos que vamos morrer e, ao mesmo tempo, nós temos um desejo de eternidade, portanto, nós temos um apreço pela vida, a vida nos faz algum sentido, mesmo nas situações em que se parece que a vida não tem nenhum sentido, mas, diante disso, do ponto de vista ético, nós deveríamos realmente construir uma sociedade que fosse capaz de fazer com que o intervalo entre o nascimento e a morte de cada um de nós fosse um período realmente bom, fosse um período em que realmente as pessoas pudessem e tivessem o direito garantido de viverem da melhor forma possível. Mas, nesse mundo, parece que nesse mundo conservador, nesse mundo ainda pautado no receituário moralista, religioso, isso não acontece, né? Então, nesse sentido, eu problematizei essa questão, esse tema, né? E aí, quando eu chego ali no final do trabalho, eu coloco que é imperativo que nós aceitemos a fatalidade da nossa carne, porque os nossos corpos, eles podem servir também para fazer implodir as nossas certezas e as ilusões de superioridade que temos entre cada um de nós. Os nossos corpos que parecem prisões quando nós pensamos na finitude deles, justamente por conta dessa característica, né, que é a corrupção, o fim, a morte, a falência. Isso tudo poderia fazer com que nós nos libertássemos também, né, de amarras morais que não fazem o menor sentido, né? Nós poderíamos nos libertar dessas amarras e, inclusive, construir também uma ética de respeito aos outros, aos corpos dos outros, né, que também vão passar pelo mesmo processo, né, que também são falíveis. Né? Então, por que insistir ainda no modelo de controle, né, do corpo do outro, do corpo alheio, a partir de ajuizamentos morais oriundos de uma ilusão de infinitude, de eternidade, né, de divindade, que não faz parte do humano, não faz parte. Né? É uma ilusão, claro, é uma ilusão extremamente eficaz, foi extremamente eficaz do ponto de vista freudiano, para que nós chegássemos onde chegamos em termos civilizacionais, mas agora ela começa a produzir uma espécie de movimento inverso, né? Um retorno, uma espécie de retorno de retrocesso epistêmico, inclusive, né? Para determinadas situações em que a violência ela é colocada de uma forma extremamente cruel para quem foge do rito do binarismo, né? Então, reforço, né, essa questão de que a natureza ela não tem o masculino, o feminino, a natureza não tem o macho ou a fêmea. Né? Esses nomes, quem inventou foram seres humanos. Esses nomes foram inventados, né, nos campos de linguagem. Né? Então, a natureza em si ela desconhece essas diferenciações. E ainda arrisco dizer o seguinte, quando eu penso em pessoas que têm comportamentos, que têm práticas, né, que ontologicamente se constituem de modo diferente disso que seria a priori o natural, né, o homem, a mulher, a reprodução e assim por diante, essas pessoas que ontologicamente escapam dessa lógica, elas são muito mais fiéis à natureza
do que o casal religioso que entra na igreja e faz votos de amor eterno. A gente sabe que também é outra falácia. Mas essas pessoas são muito mais fiéis à natureza, porque as pessoas, por exemplo, quando eu penso em pessoas não binárias, em pessoas trans, né, em pessoas que escapam, né, saem dessa lógica esperada pelo moralismo, essas pessoas elas estão sendo muito mais fiéis ao natural do que qualquer outra pessoa, porque a natureza é isso, a natureza é o incerto, a natureza é o híbrido. Aí não sei o que eu fiz aqui. A natureza, ela é o híbrido. A natureza, ela não tem masculino, feminino, homem ou mulher, ela não tem nada disso. Ela só acontece. Ela só acontece. Então, por conta dessas discussões todas, eu termino dizendo que na sociedade, pode haver uma busca pela beleza da vida de maneira digna para todos nós, né? Sem ataques, sem violência, sem assassinatos, sem toda sorte de crime de seres humanos contra seres humanos. Porque contra a natureza não existe crime. Contra a natureza não existe crime. E isso, inclusive, foi uma coisa que me influenciou muito, uma leitura que eu fiz quando eu tinha, acho que 17 ou 18 anos, que era A Filosofia na Alcova do Marquês de Sade. Um dos personagens do Marquês de Sade dizia isso. Nada no mundo ofende a natureza. Nada, não existe crime contra a natureza, mas crimes contra as pessoas eles estão aí, né? E muito desses crimes que são cometidos contra seres humanos que fogem de um padrão moralizante, eles sim deveriam ser problematizados de fato. E para aqueles que são conservadores, para aqueles que são religiosos, deveria se despertar um repensar, um ressignificar de suas próprias éticas, né? Daquilo que se espera do comportamento mesmo da vida social. Então, esse texto ele foi produzido nessa esteira de discussões e, mais uma vez, eu... Opa, pronto. Eu agradeço pela atenção de vocês e a gente está aí para conversar, a gente está aí para dialogar. Estou aberto aqui a perguntas, a intervenções, a críticas. Vamos conversar agora. Muito bom, professor. Eu já vi Guilherme que está com a mão levantada. Assim, que Fui trabalho, bater palma e troquei o lugar. que trabalho magnífico que você fez, Regis. Muito bom. E, assim, eu tinha lido, né, anteriormente teu trabalho, e agora acho que ele tá bem mais explicado, né? Fala uma linguagem bem difícil, mas, enfim. Eu fiquei pensando, né, quando você estava falando sobre essa justificativa, né, que se busca na natureza, né, de fazer um discurso pró-morte, né, das pessoas que são subversivas, né, que fogem essa normativa de gênero, de sexualidade, enfim. E aí, vocês estão me escutando, né? Aí tentando fazer essa conexão assim com a educação, né? Porque a gente estamos nos formando para sermos educadores. Em algum momento na sala de aula a gente vai ter essas questões, né? Enfim, mas e é muito mais os alunos que vão nos trazer essas questões, né? Eles vão trazer isso. Isso é muito sério, assim. Eu levo isso muito a sério, sabe? E o que que acontece, né? Como que a gente vai romper com esse moralismo que eles mesmos vão trazer para nós, né? Imagino, porque às vezes tem os alunos, né, que fogem a essa normativa, eles vão sofrer essa violência, e a gente vai estar enxergando isso, né? Imagina a gente e como que a gente faz para intervir nisso, né? Porque muitas vezes o ambiente, principalmente o ambiente familiar, é um ambiente que faz essa promoção da própria moto dos filhos, né, que são subversivos. Então, né, na escola, né, como que nós, professores, podemos nos colocar, né, para romper, às vezes, com esse ciclo, enfim, romper com esse moralismo, né, que no final das contas
né, a natureza exatamente, ela não dá bola para isso, né? É muito mais a gente que criou esses padrões, enfim, esse binarismo, e a gente continua sustentando, né? A gente ainda está nessa questão dessa esteira de sustentar ainda isso. Mas, enfim, acho que, não sei se é um comentário, uma pergunta, mas se alguém quiser comentar também, como a escola, né, pode ser muito mais aberta para os alunos, não só os alunos que fogem a essa normatividade, mas os alunos são subversivos, e os alunos que estão dentro dessa normatividade, como fazer para eles que eles se entendam, né? Porque também é difícil para eles, né? Porque eles estão num ambiente familiar que é complicado deles se entenderem, e se eles vão para uma sala de aula que também é complicado, que não é um professor que acolhe essas feridas deles, né? Então, acho que é nesse sentido, assim, enfim. Sim. Já posso comentar, Duda? Pode ser? Olha, Duda, eu acho bem importante assim a tua pergunta, a tua colocação, porque realmente é um trabalho que demanda coragem, né? É um trabalho que demanda coragem. Quando você falou, por exemplo, sobre o fato de que muitas vezes, né, a visão preconceituosa vem dos próprios estudantes, eu vou te dizer o seguinte, Duda, já aconteceu situações, por exemplo, comigo, em salas de ensino médio, em que, né, a primeira coisa, quando o aluno não vai com a cara do professor, com os trejeitos do professor, ah, seu viado, né? Fala, olha, resolve o exercício, resolve a tarefa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se empenha mais. Não, não vou fazer isso, seu viado, né? Já tive situações de, né, quase ser agredido dentro de sala de aula, tá? Com uma marretada na cara. E no momento que eu consegui desviar da marretada, virei de costas, quando eu me deparo com o menino de frente, ele estava com uma arma apontada na minha testa. Então, esse tipo de situação eu já enfrentei. Na ocasião, para você ver como que é essa questão, né, da estrutura opressora, ela é tão forte, eu não tive coragem de levar o caso para uma denúncia policial, entendeu? Eu não tive coragem. Por quê? Porque daí o que me vinha na cabeça? Além de tudo, quando eu chegar na minha casa, eu vou ter que dar uma satisfação para os meus pais do porquê que isso aconteceu, sabe? E aí eu não sei como é que vai ficar o negócio, eu não sei como que. Então, assim, o que eu venho aprendendo, né, com essa coisa de sair do armário academicamente, para mim é extremamente relevante, como uma atitude mesmo de você enfrentar o problema de frente, ter coragem para isso, né, e saber que muitas vezes, né, pra, para nós, quanto professores, professoras, a gente vai ter desafios, sim, dentro de sala de aula, para romper com determinados posicionamentos, né? Que aí eles não são necessariamente característicos das crianças que estão lá, né? Vem das famílias, vem enfim, de todo o contexto, né? Desse moralismo ilusório, né, que eu acabei problematizando ali também nesse trabalho, né? Mas é coragem, é uma questão de a gente tem que enfrentar a questão de frente e a gente tem que romper também com os nossos próprios processos de negação, né? Porque hoje em dia, para mim, eu digo isso com bastante, com bastante segurança hoje, né? A partir do momento em que eu me vejo numa posição também que eu supero a negação da minha própria sexualidade, né? Da minha própria identidade, né? Que eu consigo fazer um enfrentamento, inclusive dentro do próprio contexto familiar, isso me faz, eu tenho cá comigo que isso me faz um educador melhor, sabe? Um educador melhor. Isso me tira de uma zona de medo. É claro que, né, isso demanda tempo, mas isso me tira de uma zona de medo também, e não é qualquer coisa que me abala. Né? Não é qualquer coisa que me abala. Então, dentro da escola, é enfrentar a situação, problematizar mesmo, é trazer referências, experiências, é trazer situações em que as pessoas elas tenham sim que se deparar de forma respeitosa
e amadurecendo também, né, o próprio intelecto em relação a essa diversidade da sociedade, essa diversidade do mundo, né, que é muito bonita, inclusive, né, é muito... as pessoas têm que, de fato, é uma educação na sua integralidade nesse sentido, né? Mas você sabe, Duda, que às vezes eu fico... Eu, como trabalho com essas questões ambientais e um posicionamento crítico também ao modo como muitas vezes os discursos sobre o meio ambiente e a natureza, eles são cheios de vazio, né? Então, eu fico bem inquieto, bem aflito, assim, quando chega ali a semana do meio ambiente, que as pessoas estão lá plantando as árvores, as pessoas estão lá felizes com a sustentabilidade ambiental, né? Porque não se pensa, né? A sustentabilidade é para quem? É para quem? É para manter o padrão de consumo de quem tem muito dinheiro hoje para todo sempre? É para manter o padrão de consumo que a gente tem hoje, de quem explora os outros no futuro e continuar esse processo de exploração? É para isso? Né? Será que a sustentabilidade é para isso? Então, assim, um debate sobre o sentido da natureza nas nossas vidas, ele poderia ser um começo, né, para a gente entrar nesse tema, né, nesse tema do gênero, das sexualidades, né, do preconceito, dos porquês desse preconceito, desses preconceitos, né, das ilusões que todos nós curtimos, né? Eu digo curtir no sentido de ficar ruminando essa ilusão de superioridade em relação ao natural, né? Em relação à natureza, né? Porque quem quer a sustentabilidade, quem quer salvar o meio ambiente, se coloca na posição de herói, né? É o herói. E o herói é um deus. O herói é divino. O herói é sobre-humano, né? Então, é isso. Parece que a gente está num balaio, dentro de um balaio de ilusões, e a gente tem que ter abertura, né, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista psicológico, né, do ponto de vista cidadão mesmo, do ponto de vista humano, para a gente enfrentar essas situações, né? Eu não sei se, se te respondo, Duda, se de repente coloco mais confusão do que alguma outra coisa, assim, mas eu acho que é isso, Duda. Resumindo, coragem em amplo sentido. Perfeito, Regis. Tem duas perguntas mais no chat. O pessoal escreveu, acho que eles não estão conseguindo usar o microfone. Ah, Por sim, causa deixa eu do... abrir aqui. Tem do Alex e da Moni, né? É isso. Ah, Alex, não me chama de senhor, pelo amor de Deus. Você comentou sobre a sensação de falta de significado na vida. Você poderia falar mais sobre qual é o papel do gênero e da natureza na busca por sentido na existência humana? Ok, sem microfone. Olha, Alex, é como eu disse agora há pouco ali, dialogando com Eduarda, né? Me parece que a natureza, já que ela se comporta de modo inesperado, de modo incerto, a natureza é essa coisa, às vezes, né, casuística, fortuita. A natureza não chama a si própria de natureza, a não ser pelo pensamento do ser humano, né? Mas, enfim, né, eu acho que se a gente constrói um discurso sobre a natureza no sentido de nos libertarmos do ponto de vista ético-político, isso já é um bom caminho. Né? Às vezes a gente se preocupa muito com a natureza ainda a partir dessas ilusões de manter as coisas como elas sempre aparentemente são, de manter o funcionamento de todo um mecanismo social, socioeconômico, político, cultural, como ele sempre se deu, né, entre aspas. Agora, me parece que a maior lição que a natureza nos dá a todos e todas é justamente a finitude. Né? Olhar para a natureza e encarar a própria finitude
isso poderia trazer um sentido para a nossa vida, e é um sentido de beleza, Alex. É um sentido sabe, de realmente da gente fazer com que as nossas vidas, né, sem exceção, de que as nossas vidas elas sejam dignas diante do próprio natural, do fenômeno. A natureza ela nos agride todos os dias. Né? A natureza não é só harmonia, não é só paz, não é só aquele ente que nos abraça, que nos acolhe, né? A natureza ela nos agride todos os dias também, né? Nós adoecemos, né? Por conta das dinâmicas naturais, nós sofremos. Se nós estamos desamparados diante da natureza, a nossa vida ela termina mais rápido, né? Então, eu acho que a gente entender essa dimensão também do quanto que na natureza a nossa falibilidade ela é elevada, talvez, a partir disso, a gente teria a possibilidade de construir realmente uma revisão ética nas nossas relações. Nós nos colocamos na posição de humanidade, né? Humanidade, mas me parece que essa humanidade ainda é uma ideia muito distante do que a gente tem hoje em dia. Agora, trazendo para essa questão do gênero, né? O que é a humanidade numa sociedade que assassina pessoas trans? O que é uma humanidade numa sociedade que assassina homossexuais, lésbicas, gays, né? O que é a humanidade numa sociedade que ainda é capaz de olhar para a diferença, para a diversidade e se arrogar o direito de finalizar com a vida dos outros, né, antes da natureza? Sabe? Parece que não. Essa humanidade não é humana ainda. Essa humanidade, ela é outra coisa. Ela é. Talvez essa humanidade ela se comporta de maneira pior do que as bestas, como diz a Karen Barad ali no texto dela. Ela se comporta pior do que as bestas, porque as bestas elas não têm a consciência a seu favor, né? É puro instinto, é instintual. Agora, o ser humano, a priori, tem a consciência ainda, né, ao seu favor. Não no sentido de colocarmos-nos num lugar de superioridade em relação a tudo que existe, mas no sentido da gente se colocar no nosso próprio lugar, né? Da gente se colocar no nosso próprio lugar, inclusive respeitando os lugares dos outros, né? Eu acho que é isso, Alex. Eu acho que uma revisão de uma ética humana, social, né, que a natureza ela pode nos trazer. O pensamento sobre a natureza. Mas é isso, é um pensamento crítico. Não é aquele pensamento que nos coloca, né, olha, vamos salvar, vamos salvar o planeta, vamos ser sustentável, vamos pensar nas gerações futuras. Tá, que geração futura? Né? Enquanto a gente está dialogando aqui, tem mais de 800 milhões de pessoas neste mundo desnutridas e morrendo. Né? Essas pessoas vão ter futuro? Tem sustentabilidade para essas pessoas? Me parece que não. Me parece que não tem. Então é isso, né? O debate sobre o sentido da natureza nas nossas vidas e o fato de que a natureza ela nos coloca no nosso devido lugar nessa terra, isso pode ser uma proposição interessante para a gente fazer essa reflexão sobre uma revisão ética. Eu acho que é isso. A Mônica também. Feito, Alex. Bom, já que você mandou o coraçãozinho, eu acho que você gostou da resposta, então, não sei. Agradeço a fala. Obrigado, Mônica. Uma questão que eu gostaria que tu falas um pouco sobre esse moralismo enquanto discurso que sustenta o capitalismo. Mônica, é isso, né? É esse moralismo, para mim, Mônica, ele está apoiado no receituário religioso, no receituário de superioridade do ser humano que foi colocado
nesta terra a imagem e semelhança da própria divindade, né? E não foi nem o ser humano como um todo, né? Foi o homem que foi lançado nessa terra a própria imagem e semelhança de Deus, depois foi lá uma mulher e corrompeu as virtudes dele, né? Então, é isso, né? A partir do momento em que se forja também toda um sistema de pensamento para que a gente tenha essa posição, né, de superioridade, isso é a justificativa para que se use do Jardim do Éden ao seu bel prazer para todo sempre, né? Então, o Jardim do Éden ele está aí colocado para ser explorado mesmo, para ser defasado por um ente que por um ser que é a imagem e semelhança de uma divindade, né? Existe uma autorização, existe um aval, né, explícito num posicionamento como esse, né? Então, eu tenho cá comigo, Mone, que é isso, né? O moralismo, por um lado, ele faz com que comportamentos, né, culturais eles emerjam, eles determinem a vida dos outros, eles oprimam, né, a diversidade e a diferença, e aí, junto com isso, numa esteira, né, de produção econômica, ele acaba sendo a justificativa para tudo, inclusive para o absurdo, né? É para tudo, para o absurdo também, né? Se a gente pensar, por exemplo, ainda ontem eu tava discutindo isso com os meus alunos da geografia. Quando a gente pensa nos processos de crescimento das periferias nas cidades brasileiras, principalmente nas metrópoles, né? Não que nas cidades médias isso não seja perceptível, mas nas metrópoles o negócio é gritante, né? Quando a gente pensa no processo de periferização, no sentido de empurrar as pessoas nas cidades para as áreas sem infraestrutura, com problemas vários, né, variados do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de moradias e tudo mais, a gente tem um senso comum de um lado que vai dizer o seguinte: olha, isso acontece porque as pessoas elas não querem trabalhar. Então, já que elas não querem trabalhar, então deixa lá ocupar a área que vai passar por um processo de cheia, ou deixa a pessoa lá numa encosta para depois ser soterrada num deslizamento. Né? Aquele discurso do merecimento, né? Já que você não faz por onde merecer, então você que se resolva. E aí, por outro lado, a gente tem um discurso midiático que muitas vezes diz o seguinte: numa situação, né, vamos supor, o verão chega no Brasil, o verão chega na faixa tropical, nas zonas costeiras, com muita água, com muita chuva, e aí, de repente, você liga lá o Jornal Nacional e as pessoas dizem assim: olha, a chuva ela foi responsável pelo desabamento de não sei que encosta, a chuva ela foi responsável pela enchente, não sei aonde, o período de chuvas, sabe? Então, de um lado, você tem um discurso midiático que naturaliza um problema que é socioeconômico e político, né? E, por outro lado, as pessoas reproduzindo essas ideias, né? Então, é isso, Mone. Essas contradições, para mim, elas vão surgindo na nossa vida social muito em função de um modo como nós concebemos a natureza, de um modo como nós nos posicionamos enquanto sociedade diante da natureza, que é um modo completamente esquizofrênico, é neurótico. Em certos momentos se afirma a natureza para fazer com que as pessoas sejam condenadas. Então, se eu sou homossexual, então eu sou antinatural e eu devo morrer, né? Se eu não tenho como pagar uma moradia numa área segura, numa cidade, e eu tenho que ocupar uma área de risco, então fique lá condenado na natureza. Você tem que morrer por isso, né? Você tem que morrer. Então, aí é o momento que a natureza é super importante. Ela é super importante, né? Mas é importante para quê? Para justificar a violência, para justificar
a morte do outro, para suplantar a vida do outro, né? Aí tem outros momentos que a natureza não faz o menor sentido. Aí quando que a natureza não faz o menor sentido? Quando eu quero salvar a natureza, já que ela é muito fraca e muito débil, eu quero salvar a natureza para quê? Para manter o meu modo de vida funcionando para todo sempre, amém. Então, é isso. Respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, penso que um debate, né, sobre essas concepções, essas contradições, neuroses, né, na relação sociedade-natureza é interessante para a gente começar a pensar o nosso próprio estatuto humanitário neste mundo, né? Depois eu posso até compartilhar, eu escrevi recentemente um outro trabalho também, em que eu tiro a palavra relação sociedade-natureza e coloco neurose. O texto se chama Humanidade de Piana, Desamparo, Castração e a Neurose Sociedade-Natureza. Porque para mim é isso. Para me relacionar com a natureza, eu preciso admitir que ela existe. Mas muitas vezes, nesse nosso contemporâneo, não se admite isso. Se admite quando? Se admite quando é importante para matar o outro, para violar o outro. Aí sim a natureza existe. E ela entra como uma justificativa para o absurdo, né? Então, eu tenho cá comigo, Monique, precisamos, né, ainda pensar ou repensar quem somos nós diante da natureza, diante do natural, na superfície dessa terra. Tem um autor que eu gosto muito, ele é filósofo, mas é geógrafo também, ele se chama Jean-Marc Besse. E o Jean-Marc Besse, ele diz o seguinte, numa obra dele, que se chama O Gosto do Mundo. Ele diz, a Terra é inumana. A Terra é inumana. As nossas experiências sobre a Terra, o modo como a gente ajuiza esteticamente o planeta, como a gente gosta das paisagens que a gente observa nas nossas andanças pelo mundo, é isso que nos humaniza. Porque, ipsis literis, a Terra, né, nós estamos aqui por algum acaso, né, mas a Terra ela é inumana. A gente está em cima praticamente de uma panela de pressão de magma, né, uma atmosfera imensa, né, nos pressionando também. A gente está num entremeio assim entre duas forças gigantescas, né? E o tempo está passando, o tempo está correndo, né? E, enfim, todo o ritmo natural planetário vai nos consumindo, né? Agora, como é que a gente se humaniza no meio disso tudo? Inclusive, como é que a gente se reconhece a partir das nossas diversidades? Né? Eu acho que é isso. Debate sobre a natureza. Natureza. Eu vi que o Cleiton mandou ali também uma pergunta. Oi, Regis, é certo afirmar que as pessoas se utilizam de preconceitos moralistas e cristãos para corroborar com seus preconceitos, indo até além dos preceitos de gênero e assim motivando discursos de ódio e intolerância? Olha, Cleiton, eu acho que é isso. Para eu pensar um pouco nessa tua colocação, eu vou me remeter ao Futuro de uma Ilusão, do Freud. Naquele livro, o Freud ele vai falar dos valores culturais que são, em certa medida, importantes, né, para que a gente não paute a vida social nas vontades individuais, né? Então ele começa falando da religião, ele fala do conhecimento científico, ele fala da filosofia, ele fala das artes. O problema, a religião, por ela movimentar o mito, a religião, por movimentar uma dimensão da nossa psique mais imediatista, ela acaba se tornando, né, um problema. Pela religião, o dogma é só eu dito e você obedece. Ou você dita e eu obedeço. E pronto, né? Isso vem suprir uma demanda do humano, naquela perspectiva do Futuro de uma Ilusão, uma demanda gerada pelo sentimento de desamparo que nos acompanha, né, durante uma boa parte da nossa vida, se não durante toda a nossa vida. Né? É muito fácil, a partir de uma situação de desamparo,
você transferir o sentimento de salvação para uma figura parental. E aí, quando a religião vem com um Deus, com uma divindade que se apresenta para todos nós como essa figura salvadora, pronto, né? A gente acaba cedendo a essa doce ilusão, né? Essa doce tentação de pensarmos que nós estamos sendo protegidos por algo, por alguém, por uma coisa, por um ente supremo, né? Agora, a questão é essa: em que medida isso não é também um processo de transferência do próprio desejo do desamparado, o desejo de poder do desamparado, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui na minha linha de raciocínio, mas em que medida, né, isso não traduz uma espécie de inversão do desejo de poder, né? Da vítima desamparada ao próprio Deus. Eu quero ser o Deus, eu sou o Deus, eu sou o superior. Então, sendo assim, eu tenho poder sobre suas vontades. Se a tua lógica de vida, de sobrevivência, ofende a minha, então eu quero que a sua seja suprimida, suplantada, né? Então eu acho que é isso, Clayton. Tem essa face, essa faceta, né? O preconceito, ele de fato tem essa faceta, assim. E é, é, isso para mim fica, infelizmente, né? Infelizmente, muito didático quando você vê as notícias das pessoas que são agredidas por serem o que elas são, né? Por se comportarem como elas se comportam, porque elas são de uma forma, elas vivem de uma forma diferente do que a ilusão da eternidade humana e da reprodução quer que a gente faça. Eu acho isso muito triste, mas infelizmente, é uma didática, né, disso que você colocou ali no teu comentário. Eu vi agora que caiu, gente. Vocês estavam ouvindo? Sim, estávamos. Sim. Tinha duas pessoas com a mão levantada, acho que elas queriam falar, elas baixaram agora, se vocês quiserem se manifestar. Era a Fátima e o João Paulo. Uhum. Fiquem à vontade. Estou aqui para diálogo. Oi, Fátima, boa tarde. Vou ligar a câmera porque eu levantei a mão e a minha internet foi, então eu tô com medo de Tranquilo. começar a falar aqui e beleléu. Essas questões que tu traz, assim, me geram um pouco, assim, como eu vou dizer, ao mesmo tempo que parece que, sim, tem mais pessoas pensando como eu, né? Tem mais pessoas olhando para essa hipocrisia de sociedade que a gente vive, porque um animal tem mais valor do que uma vida, e aí a gente se bota a pensar em que foi baseado a nossa humanização, né? Quando você dá mais valor ou você se preocupa muito mais com questões que não te tocam, né? Então, por exemplo, é mais importante eu lidar com a causa animal e não que não seja, mas do que, por exemplo, eu me preocupar com questões humanitárias, né? Com a fome, com o desemprego, né? Então é muito bom ver que tem pessoas pensando parecido com a gente, né? Que não estão pensando, por exemplo, eu gosto muito de falar uma bobagem assim, né? No cu da galinha, né? E nem estão coçando o gato. Então, estão pensando em coisas reais e concretas que nos afetam a todo momento, né? E aí eu me pergunto assim, qual seria a saída, ou qual seria, não sei se tem saída dentro desse modelo que a gente tá, né? Porque quando tu pensa em desigualdade, eu não me assusto quando eu digo assim,
tantas mulheres morrem por minuto, tantos LGBTs morrem por minuto, tantas pessoas. Eu não me espanto com esses dados, porque a nossa sociedade ela é embasada nessa desigualdade. Ela foi forjada para que seja exatamente, né? Então, quando Durkheim diz que a gente precisa ter um tipo ideal, é inclusive um tipo de humanidade ideal, né? Tudo aquilo que foge do ideal de humanidade, ele vai ser castigado, ele vai ser escrachado, ele precisa virar alvo dos tipos ideais, né? Então, ele precisa ser excomungado dessa sociedade porque ele não faz parte. Infelizmente, não que isso tenha sido naturalizado de minha parte, mas não me choca mais observando a fundação da nossa sociedade capitalista. Então, primeiro isso. E aí, ao mesmo tempo, essas coisas que tu diz aí da relação homem-natureza, né? Quem me conhece um pouquinho assim já sabe mais ou menos que tem autores que discutem isso, né? O próprio Marx já falava dessa disfunção entre o homem e a natureza, né? A natureza ela vai existir independente de nós, mas nós não somos finitos, nós somos finitos, aliás, nós não somos infinitos, né? E aí, ao mesmo tempo, essa vaga esperança, essa vaga ideia, né, que tu, em alguns momentos, tu colocou na tua fala, assim, de nós nos tornarmos eternos, né? E aí, qual é a colaboração? Não sei se seria colaboração, né? Mas qual vai ser o papel da ciência diante desse tornar-se Deus, né? Porque parece que a todo momento a ciência, a inteligência artificial brinca de desafiar, não desafiar o Deus, mas desafiar as suas próprias limitações, né? Porque se a gente for olhar, os deuses somos nós, né? Nós que desmatamos, nós que poluímos, nós que geramos mutações genéticas através das lambanças que a gente faz no ecossistema. Então, assim, os agricultores aqui reclamando da seca. Aí tu olha ao redor, não tem um pé de pau, né? Tem eucalipto, que suga 40 litros de água por dia. Então tá reclamando do que, criatura? Tu tem mais é que ficar feliz que tu não morreu ainda de sede. Porque tu não planta água, e se tu não planta água, tu deve morrer mesmo de sede. Então, tipo assim, que relação é essa que a ciência tem que, ao invés de torná-los aquilo que ele procura, né, de tornar um super-homem, um super-deus, caminha cada vez mais para o retrocesso, né? Não só de desumanizar, mas também de destruir aquilo que o torna humano, né? Então, eu queria ver contigo, assim, que caminhos que tu aponta para esse nosso, não futuro distante, né? Para esse nosso já, porque se é verdade que estamos na pós-modernidade, o futuro não existe, né? Então, para esse nosso já, então, porque são questões não para pensar para daqui 30 anos, porque se a gente for olhar a carta de 2050, que há 20 anos a gente falava, não vai a 2050, né? Não sei se tu já ouviu falar da carta de 2050, mas se a gente for pegar ela e trazer para os dias atuais, a gente vai perceber que a carta de 2050 pode ser a carta de 2020, né? Pode ser a carta de 2021, 2022, em que a gente já vive a barbárie humana, né? Então, qual que é o papel da ciência? Que caminhos a gente apontaria para não superar, porque eu não acredito, mas para melhorar essa nossa estadia enquanto nós estivermos aqui no planeta, já que ele aponta sinais de que não teremos muitos séculos à frente aí, né? Olha, Fátima, bem desafiador assim as tuas colocações, né? Bem desafiadoras assim. Você foi falando, eu fui anotando aqui várias coisas, mas, enfim, vou tentar aqui organizar alguma ideia para dialogar contigo. E aí, Fátima, você falou que disse que gostava de falar uma bobagem, e foi a primeira coisa que eu anotei foi o cu da galinha.
Eu anotei isso porque nesse trabalho aqui que eu apresentei para vocês, eu trouxe uma discussão bem rápida, bem en passant, sobre o homem anal, que foi discutido por aquele antropólogo Ernest Becker, lá em 1970, 74, se não me engano, 73, 74. E aí ele fala do homem anal, porque ele discute do, dois gêneros ali, né? O homem herói, né? O salvador de tudo, o salvador menos de si, né? A si próprio ele não salva, porque ele morre. E o homem anal, né? Aquele que ele é uma espécie de produto do homem-herói e, ao mesmo tempo, é uma motivação para o homem-herói. Né? E aí ele fala o homem mesmo dentro daquele contexto que ele estava discutindo lá na obra dele, lá nos anos 70. O sujeito anal, ele acaba construindo, elaborando, né, tantas neuroses no decorrer da vida dele, porque ele não suporta a finitude. E na perspectiva desse moralismo, né, do receituário religioso cristão ocidental que nós temos, o cu ele é um símbolo da falibilidade do humano, né? Ele é visto como aquilo que se rejeita, aquilo que nos lembra a nossa morte, aquilo que nos lembra maus odores e assim vai. Aquilo que produz, né, ou não que produz, mas que expele uma matéria que faz pensar na morte e esse tipo de coisa. Então, eu acho que assim, quando a gente também para pensar um pouco nessa questão do sujeito anal, né, e o quanto que o nosso próprio rabo, né? Estou aqui sentado em cima do meu próprio rabo, vocês todos aí, todas aí também, né? O quanto que muitas vezes só de falar isso já causa um incômodo, já gera um incômodo, né? Agora você imagina isso, né, na cabeça de um conservador. Imagina isso na cabeça de um conservador em que ele morre de medo. Ele morre de medo de um cu, porque o cu significa isso, né? É a falibilidade do corpo. Então, eu fico pensando assim no modo como que muitas vezes, né, a reprodução dos preconceitos, a reprodução, né, dessas atitudes horrorosas estão relacionadas assim com dimensões do inconsciente e talvez do inconsciente coletivo, né, mais do que a gente gostaria que estivessem assim. Mas é só uma observação porque eu me lembrei disso agora e me lembrei dessa passagem ali do Ernest Becker que eu acabei também trazendo para aquele texto, né, que eu apresentei para vocês agora há pouco. E aí, Fátima, eu acho assim, eu tenho um outro trabalho também que eu chamei junto com dois colegas, dois amigos, a professora Paula Lind, o professor Everton Kozenieski. Nós chamamos de um manifesto paisagístico por uma sociedade diferente da natureza. E aí, nesse manifesto, a gente vai defender a seguinte ideia. Olha, a natureza, a finalidade da natureza não é o ser humano, né? Muito embora a gente pense isso. Tudo que existe, toda a história cósmica, né? Todos os acontecimentos cósmicos que, enfim, existiram, existem, a finalidade não é o ser humano, né? Embora, né, na nossa analidade, a gente quer acreditar que sim, né? E o sujeito anal é o sujeito do controle, né? É o sujeito que quer controlar a tudo e a todos. Ele só não consegue controlar a própria psique, mas ele quer controlar, né? Na nossa analidade, a gente pensa que sim, a natureza, a finalidade da natureza é o ser humano, e não é, não é. E muitas vezes a gente também produz alguns discursos em que a gente se coloca numa posição, né, de que não, nós somos natureza e pronto, acabou. Tudo bem, não dá para negar isso também, né? Os nossos corpos, eles são coisas naturais, né? Nós somos natureza. Só que, ao contrário, a natureza não é humana,
né? O ser humano é a natureza, mas a natureza não é ser humano. A natureza é algo maior, é algo mais amplo do que o humano, né? Então, por conta dessa diferença, né, a gente acaba discutindo ali naquele manifesto algumas ideias, assim, no sentido de fazer com que a gente pense qual é o nosso devido lugar, né, no meio de uma natureza que ela em si não é humana, né? Ela é maior. Existia a natureza, né, antes do ser humano, continuará existindo natureza depois do ser humano, né? Se de repente acontece uma catástrofe, no sentido literal mesmo da coisa, um asteroide entra em choque, em colisão com a Terra amanhã e toda a humanidade desapareça da face do planeta, a humanidade desaparece da face do planeta. O planeta vai continuar aqui. Agora, isso é insuportável, né, para a nossa consciência. Pensar nisso é insuportável, né? Como assim as coisas existem depois que eu não existo mais? Como assim as coisas existem antes de que eu tenha existido? Né? Mas é isso. Nós somos natureza. Nós somos de natureza porque nós entramos em decomposição. Nós somos falíveis. Né? Nós somos corruptíveis. Agora, a natureza toda não é o ser humano. Né? Então, Fátima, assim, você tem aí vários apontamentos que são extremamente complexos. Né? Como sair dessa situação de um mundo violento, né, de um mundo em que seres humanos são aviltados por outros seres humanos, tanto por questões de cultura, por questões de raça, por questões de gênero, mas também por questões econômicas, né, de apropriação econômica, de exploração econômica, todos esses fatores. Para amanhã, a gente não vai conseguir, né? E eu acho que muito disso que você expressou, né, agora há pouco, né, você falou, não é que eu estou naturalizando a violência, é que, para mim, né, essa coisa já tá tão, infelizmente, corriqueira, cotidiana, que parece que, né, a gente quase não se assusta mais. Mas eu acho que, no fundo, a gente se assusta, né? Eu acho que, no fundo, a gente se assusta. Às vezes, né, a gente se coloca de uma forma assim, um pouco mais distante da coisa toda, mas não tem como, né? Nós somos das ciências humanas, né? Nós nos preocupamos com a sociedade, as características da sociedade, a dinâmica da sociedade em que a gente se encontra agora. Então eu acho, Fátima, assim, para amanhã não vai rolar, mas pelo trabalho que a gente se dedica na nossa vida, vai. Eu acredito nisso. Eu quero acreditar nisso. Porque eu acho que se não for isso, eu não consigo mais acordar todo dia de manhã, preparar minhas aulas, orientar meus orientandos, minhas orientandas, ler as referências que eu leio, escrever as coisas que eu escrevo, sabe? Me encontrar com vocês aqui, sabe? Coordenar projetos de conexão entre a universidade e a escola, sabe? Se não for isso, se eu não tiver esse otimismo, né, em relação ao trabalho que nós desenvolvemos, eu não conseguiria exercer essa função. Então pode parecer um lugar comum, Fátima, pode parecer um clichê, mas assim, ele não é um clichê, não é um lugar comum. É realmente uma coisa que eu te respondo assim, na mais profunda sinceridade, assim, sabe? Eu aceitando as minhas limitações também, aceitando que o fato de que eu não sou um super-herói, né? Nenhum de nós aqui são super-heróis, super-heroínas, né? Aceitando o fato de que eu também tenho uma dimensão de analidade comigo que às vezes me deixa neurótico por não ter o controle de tudo, né? Então, me colocando na minha condição humana, mais humana, né? Eu te digo isso de uma forma honesta. Se eu não acreditar nisso aqui que a gente está fazendo e pensar que em alguma hora alguma coisa vai começar a se transformar estruturalmente, então, sabe,
eu não conseguiria. Então é isso, Fátima. É, o papel o papel do conhecimento, o papel da ciência, né? O papel das ciências humanas, no nosso caso, é esse, é esse. Então, pronto, né? Eu encerro aqui a minha resposta para você com essa reflexão, tá? É claro que a gente pode ir dialogando sobre isso em outras situações também, em outros momentos, mas foi uma colocação muito bem elaborada, viu? E eu vou ficar pensando aqui, viu, Fátima? Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Bom, gente, a lista de presença já está no chat, já arrumei 2 vezes ali. Espero que vocês tenham visto, tenham colocado a presença de vocês. O professor Regis, eu quero agradecer mais uma vez a você por ter aceitado, né, mesmo sendo tutor, mas ter aceitado, né, o convite. Acho que isso não é um problema de forma alguma, muito pelo contrário, eu adorei escutar aqui você falando e, e assim, isso me deu margem para muitas coisas, sabe? Eu, assim, tô muito impressionada, assim, com o trabalho que você fez, acho que isso é uma coisa que me cativa muito, sabe? Eu espero que todos tenham gostado, né, de estar aqui, de ter prestigiado o professor Regis falando. E um trabalho muito bonito desses. Não tinha que ficar só lá no Chile, né? O pessoal do Chile escutando. Nós também, né, tínhamos que escutar esse trabalho, né? Então, assim, muito obrigada, professor Regis. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, abre o microfone. Obrigada, Fátima. Muito bom mesmo. Exatamente, Simone. Então, Olha, Duda, eu que queria agradecer, né, a todos vocês aqui presentes, as perguntas, as colocações aqui, as provocações. Eu me senti extremamente feliz assim com essa acolhida aqui nesse espaço e também venho me sentindo a cada dia mais feliz com a minha acolhida no programa de educação tutorial no PET Praxis da UFES. Eu tenho aprendido tanto assim com vocês nesses últimos meses. Eu me sinto extremamente feliz assim, né, de estar agora compartilhando esse espaço junto com vocês e com as iniciativas de vocês. Eu acho assim, né, não poderia estar num espaço-tempo mais interessante assim para a gente pensar essas questões, né, da nossa própria condição humana, né, dentro da universidade, mas também fora dela. Então eu fico muito feliz com o convite. Para mim foi extremamente honroso. Eu estava só constrangido em aceitar, né, a proposta, justamente pelo fato de que agora estou na tutoria, mas vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre que vocês quiserem, sempre, sempre, no que eu puder colaborar também, né? Para além do trabalho da própria tutoria, né? Eu queria agradecer demais, assim, demais as perguntas que vocês colocaram aqui. Eu fui fazendo as anotações, a gente nunca sai o mesmo, né, dessas situações. E com razão, Duda. É, esse trabalho, essa apresentação, né, não teria que ficar só circunscrita ali aquele evento. E eu fiquei muito feliz assim de compartilhar com vocês agora, porque isso inclusive vai me dando mais combustível, né, para ir levando essa discussão adiante também, trazendo outros elementos, né, que eu percebi aqui, que eu capturei aqui nas intervenções de vocês, né? Então eu acho que isso tudo é bastante enriquecedor, assim. Eu fico muito feliz. Cláudio, obrigado. Obrigado. O Cláudio estava na sala ali, eu não tinha visto. Ah, eu fiquei bem satisfeito e bem honrado assim com a presença de vocês aqui. Valeu mesmo. professor, um último pedido. Será que a gente pode tirar uma foto, um print nosso? Claro,
Se alguém Claro, quiser ligar a câmera. claro, vamos sim. Deixa eu só fechar Uhum. aqui a. Eu só não sei. Oi, Cláudio, tudo bem? Que bom te ver aqui. Seria bom se os demais pudessem abrir rapidamente, só para nós registrar, né? Às vezes eu Sim. sei que é complicada a conexão, mas 2 minutinhos. Eu não estou conseguindo aqui agora deixar todo mundo junto aqui. Eu Eu não sei. tiro. Você consegue aí, Duda? Consigo. Então tá bom. Eu vou tirar agora. Feito? Feito. Ah, gente, então é isso. Obrigado mais uma vez. Depois compartilha a fotinho. Tchau, Beijos. gente. Valeu. Adorei, Valeu. Regis. Aí, Obrigado, querido. pessoal, Obrigado. adorei o encontro de hoje, viu? Quando tiver atividades assim que a gente pode participar, compartilhem o link lá no grupo de estudos, né? Não sei se as meninas ainda estão lá, mas compartilhem, porque agora que eu estou na pedagogia, eu compartilho com a pedagogia, então a gente pode aproveitar Perfeito. isso. Perfeito, Beleza. Fátima. Ah, deixa eu parar a gravação aqui.